3. Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez diferente, dessa vez a gente está aqui no sofá, vamos bater um papo tranquilaço. E o nosso convidado de hoje é o meu amigo Silas Pereira Costa, é isso? Silas Rodrigo Pereira Costa. O cara é fera, ele é ninja, ele passou em medicina na UFRJ. Quantos anos? 20 aninhos, cara, e já é um grande vencedor, porque a gente sabe que o UFRJ é uma universidade muito disputada mesmo. Pessoas do Brasil inteiro disputam lá, não são só os cariocas, né? Mas é uma grande conquista. E a gente vai falar sobre isso hoje, né, Silas? Silas, me fala aí como foi a sua preparação. Você sempre quis o UFRJ ou não chegou na hora, você jogou pra lá? Foi Enem, foi vestibular tradicional? Me conta um pouco dessa coisa, o UFRJ. Então, de começo mesmo, fiz um ano de cursinho, depois eu saí do ensino médio. Só que a intenção mesmo, por questão financeira também, né? E por eu sair de uma escola militar, também toda aquela cultura, né, que eles incentivavam, era algo também que eu, quando criança, já tinha uma certa vocação, né, por dizer assim. E aí a intenção era CFO BM, né, CFO Bombeiro. Só que medicina estava ali escondido, era como se fosse um medo, entendeu? Sabe, de tentar. Eu cheguei no cursinho assim meio que levando no peito mesmo, entendeu? Sem saber como estudar e tal. Então eu achava que era algo distante para mim. Mas logo ali pelo meio do ano, mais ou menos, já chegando perto do vestibular, comecei a ser mais seletivo, né, ali nas pessoas que eu queria junto comigo, né, para dar aquela focada. E aí foi quando eu percebi que dava, né, para chegar em medicina. E aí eu botei na cabeça, só que eu já tinha feito a inscrição para o CFO. E aí eu fiz a prova, não botei mesmo para passar, tal, não deu, mas a intenção já era medicina mesmo, tanto é que eu já imaginava passar no CFO e depois fazer para medicina. E aí voltei mas esforcei muito, né, nesse primeiro ano de cursinho. Lembro que uma vez eu saí daqui de noite, era umas 10 horas, mais ou menos, 10 e meia da noite, por aí assim, quase 11. Aí lembro que o professor Fernando de Biologia, ele foi deixar uma amiga minha em casa, ali, e ele praticamente atravessou a cidade, ele foi no anjo da guarda deixar ela, nós três, aí depois de lá ele foi me deixar em casa também. Isso é uma coisa que eu carrego comigo, falo direto para ele, né, que sou muito grato por isso. Então, essas vivências, né, aqui no cursinho e também nesse dia que eu estou falando dessa experiência, eu passei praticamente o dia todo no cursinho. Então, era algo que levava para mim que, assim, se eu não fosse aprovado, né, nesse primeiro ano, eu levava uma boa bagagem para o próximo ano, né, se não desse. E aí, beleza, me esforcei, toda aula eu estava mesmo. Professor, acho que todos se lembram de mim, já encontrei algum na rua e todos se lembram de mim. E aí foi isso, quando eu voltei para o segundo ano de cursinho, já mesmo que aí na medicina definitivamente, era só medicina, tanto é que deu para eu passar com algumas notas pelo Enem, da odontologia, minha mãe até falou, mas mãe, não quero medicina mesmo, vou tentar mais um ano, se não der vou tentar mais um ano, e aí foi isso. Só que aí eu programei um ano todo para estudar, né? Ali começa logo mesmo no início das aulas, ali por fevereiro, né? Por aí, só que acabou que teve o período lá do retiro, né? Lá no interior, vim de lá, e quando eu chego aqui, acho que 2 semanas mais ou menos, eu estava estudando, aí do nada ligaram, né? Lá no interior que meu pai estava doente e tal, ele precisava vir às pressas, né? Para São Luís. E aí foi um baque pra mim, né? Porque de começo mesmo, guri, meu sonho era ser jogador. E aí, sonho de ele me ver, né? Tipo, primeira parte do profissional e tal, e ele me ver. Beleza, só que as coisas não aconteceram. E o sonho era... igual jogador mesmo, as coisas não aconteceram. Pois é, e o sonho, né, já era ele me ver formado não, na cerimônia de jaleco. E aí, como ele estava ruim da audição, eu já imaginava, como é que eu vou fazer, né? Não sei, colocar um fone de ouvido, algo assim, para ele entender o que as coisas estavam acontecendo e tal, lá no auditório. E isso pensando na UFMA, né? Aqui. E aí as coisas foram acontecendo e tal, resultou que
esse ano foi assim, eu digo que a minha aprovação não foi muito, saiu assim um pouco do costume, né, pessoal? Eu falo assim, do costume de ter aquela preparação completa, assim, sem tantas pausas, porque praticamente eu planejei um ano, né, de estudos e estudei acho que uns 6, 5 meses, nesse segundo ano. Só que graças a Deus eu tinha tido, né, pegado uma bagagem, como eu falei, do ano passado. E aí beleza, aí meu pai adoeceu e tal, eu ia pro hospital com ele, essas coisas. E aí acabou que ele faleceu, né? E aí eu fui pro inferno. Ele faleceu dia 14 de março. Logo de março de 24, sim, logo no começo do ano. E aí. Bate assim no início. Pois é. Aí, poxa, aí eu fui pro interior e tal, e o tempo todo, eu no hospital, eu lembro que eu fiz várias listas de questões, tipo 3 horas da manhã, porque eu não queria dormir, né? Porque ficava com medo de acontecer algo e tal, não tem ninguém prestando atenção nele. E aí eu fazia a lista, e aí lá eu fazendo as listas de questões e vinha aquele pensamento, se não der certo, entendeu? Tipo, assim, já perdi meu pai, o que eu não posso perder agora, entendeu? Aí eu ficava, né, com aqueles pensamentos, só que ao mesmo tempo algo dizia dentro de mim, eu creio muito em Deus, que ia ser meu ano, né, que ia dar certo, tipo, você estava fazendo as coisas, mas aquilo ali era só para acrescentar a minha história, meu testemunho da aprovação. E aí eu ia, né, eu lembro que eu liguei pro meu primo umas 3 horas da manhã, daí o meu pai se internou no hospital Macieira, daí tem uma salinha lá que dá para olhar a avenida e tal, e aí eu saí, né, da sala de acompanhante, saí e tal, fui lá pra avenida e fiquei olhando os carros. Aí eu lembro que eu cruzei os braços desse jeito aqui, e aí eu fiquei olhando, né, pra avenida e vindo tudo na cabeça, se eu perder meu pai e tal. E aí aconteceu que chorei muito nessa madrugada, sozinho lá, liguei para meu primo, chorei pra ele, poxa, se não der certo isso aqui, mas eu vou tentar mais um ano. Aí eu lembro que no final da ligação eu falei pra ele, rapaz, vai dar certo esse negócio, vai dar certo, eu não tô nem aí se eu for o último da chamada, eu quero estar dentro, não tô nem aí se eu passar logo na chamada regular ou espera. Beleza, resultou que ele faleceu, ele foi pro interior, fiquei um mês com a minha mãe lá. E aí eu voltei, né, pra São Luís. Aí eu lembro que você falou, né, questão do bike, né, logo no começo. Eu lembro que eu falei pra Calas, na oficina. Aí depois, professor, deu uma faltada aí, fiquei mais ou menos uns 2 meses e tal, sem vir pra oficina. Não sei se o senhor, se Lícia, né, que é uma amiga minha, falou pro senhor, também mandei mensagem, não sei se o senhor chegou a ver. Meu pai desceu e tal, faleceu. Mas é isso aí, eu tô aqui de novo, né, bora pra cima, bora buscar. Aí eu nunca me esqueci disso, aí ele me parabenizou, poxa, eu disse assim, poxa meu filho, graças a Deus que tu voltou, porque se fosse eu não sei se eu voltaria, entendeu? Se eu não largaria logo e tentaria pro próximo ano. E aí eu arrochei de novo, né, tipo, vai dar certo isso aqui, já perdi meu pai, então eu lembro que eu botei uma foto dele assim lá em casa também, que eu estudava também. Aí eu botei uma foto dele lá, ele com a minha mãe, acho que tá até aqui no meu celular, até pegar pra mostrar. E aí eu coloquei, né, em cima da estante, que era para servir aí de motivação, toda vez que eu ficava desmotivado. E aí eu olhava para essa foto, Aqui é a tua mãe? Sim, minha mãe, tá cabelo baixo, aqui do colégio. Sim. Cara, tu falou, tem uma coisa que eu falo em muitos podcasts, né, que isso é uma coisa que a gente percebe ao longo da trajetória, né? A gente aí já tem mais de 20 anos sendo professor e a gente já viu muita coisa. E é uma coisa que é muito comum e eu falo em todo episódio, cara, o ano do vestibular é um ano que acontece muita coisa. É um ano de uma mistura, de um turbilhão, de furacão, é um ano que o pai morre, é um ano que o irmão engravida alguém, e aí o pai vai ter que tirar o filho do cursinho porque não vai ter dinheiro, porque tem que fazer o enxoval. Cara, acontece de tudo. O pai quebra a empresa falha, então assim, acontecem muitas coisas de verdade que assim, eu não sei explicar o motivo, porque eu não sou o dono da verdade, eu não sou onisciente. Mas, cara, sempre vem coisas para testar, né? Era uma pergunta que eu ia te fazer, que eu sempre faço essa pergunta
lá no final, mas tu já trouxe esse assunto, né? Cara, a morte do pai, né? No teu caso, tu deixou muito claro que teu pai era uma inspiração para ti, tu tinha assim um carinho, uma vontade de demonstrar para ele a tua trilha, a tua carreira como jogador. Toda criança quer ser jogador, toda criança também um dia já quis ser bombeiro, um dia já quis ser policial. Tu não é diferente, tu queria um pouco mais de vontade do que as outras. Os outros logo depois esquecem, né? Mas aí depois tu viu que a coisa ia para a medicina, né? Mas assim, cara, eu quero em primeiro lugar te dar os parabéns que você não desistiu. Pessoas desistem por muito menos e que isso sirva de inspiração para quem está aqui assistindo. Por muito menos que isso, pessoas realmente desistem, tá? Pessoas desistem por tentação. Tu teria um motivo para desistir, que no caso, cara, foi uma estrutura que não existia mais, uma estrutura emocional e tudo mais. Mas você não, você pegou aquilo ali para motivação. Você usou aquele acontecimento que foi a perda do seu pai. Eu perdi minha mãe agora também, agora em dezembro, né? E eu usei esse episódio do falecimento para me motivar para muitas coisas. Principalmente para honrar o nome dela, honrar a lembrança dela. Eu fiz promessas para ela, ela ainda viva. Inclusive na véspera dela falecer, eu já sabia que ela não ia passar do outro dia. Eu tive um papo com ela, dormi com ela, chorei também nesse momento aí que só a gente que dorme assim, sabe o que é ter a noite anterior. A noite anterior sabe quem passa, né? é uma loucura, só sabe quem passa por isso. E eu não desejo para ninguém também, mas eu também fiz promessas também para ele, né? Então assim, em primeiro lugar eu quero te parabenizar, né? Porque onde ele está vendo que você cumpriu, você honrou, e isso, cara, é o sonho de todo pai. O sonho de todo pai é exato. Eu vou dizer que eu tenho 4 filhos, minha esposa está grávida de mais um, vou pro 5º filho. Então assim, eu sei o que é ser pai, pela 5ª vez, né? O que todo pai quer, sabe o que é? Olha, meu filho, eu vou te dar até certo ponto. Depois daquele certo ponto, é tudo com tuas pernas. E esse certo ponto, Silas, é esse, de colocar na faculdade. Agora, o que aconteceu contigo? Ele já sabia que tu ia passar, ele já morreu tranquilo, porque ele já sabia que tu ia passar, porque ele viu tua dedicação, ele sabe quem tu é, ele sabe que tu estudou na escola do bombeiro, que não é fácil passar ali. A escola do bombeiro tem a sua triagem, é complicado, com certeza você tinha notas boas, você era dedicado, você era um cara disciplinado, ele já sabia que tu ia passar. Onde ele está agora, ele está vendo. Agora, cara, o UFRJ, velho, medicina na UFRJ, teu pai está lá no céu com um sorrisão desse tamanho, velho. Me diz, até pra gente mudar um pouco desse assunto aqui agora, Sérgio, cara, me diz como é que foi, Zé. Tu escolheu sabendo que tu ia passar por medicina na UFRJ, foi Enem? Foi Enem. Foi Enem, então tu já tinha uma noção ali por nota de corte e tudo mais. Mas sempre fica desconfiança. Sempre fica aquela, rapaz, será se vai, até o dia que sai o nome. Pois é, como eu falei, né, a intenção era a última. Só que ali quando chegou no dia da prova, né? Eu lembro que eu fiz a prova lá no centro, eu lembro que eu liguei pra minha mãe, mandei um áudio, aí eu só disse pra ela, eu saí de casa, né? Tinha um versículozinho que eu escrevi e colocava no post-it, né? 2 Timóteo, capítulo 1, 12, que aí Paulo diz pra Timóteo, Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Ele fala várias coisas, Timóteo, não te vergonha do evangelho e tal. Aí no final diz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aí eu peguei esse trechinho e coloquei lá, beleza. E aí eu me lembrava direto, né? Ali, durante todo o percurso. E aí antes da prova, eu só lembro que eu mandei um áudio pra minha mãe. Aí eu disse, mãe, só fica orando porque vai dar certo. Eu tenho esse áudio aqui. E aí ela disse, tá bom, meu filho, vai dar certo, em nome de Jesus, entra tranquilo, vou estar orando. Aí quando eu entrei pra prova, quando cheguei lá, que eu sentei na cadeira, é como se eu fizesse mesmo ali, como se fosse mais um simulado, sabe? Tipo assim, eu sei que eu vou ser aprovado, entendeu? Eu não sei como, mas eu vou ser aprovado esse ano aqui. Eu tinha essa certeza comigo. E aí, eu lembro que eu cantei um hino da harpa também, esse só comigo, tinha aquele Se Cristo comigo vai, eu irei. Aí eu cantei sozinho na baixa, felizão, só isso aqui. Eu não sei nem como é que eu tô assim, porque tipo, tudo que eu passei, aí para, volta. Mas eu só sei que eu fiz a prova tranquilo e tal. Deixa eu só te contar aqui rapidão, cara. Isso a gente falou uma coisa muito massa. Tu falou que a prova era como se fosse apenas mais um simulado. Eu falo muito isso pra galera aqui. Você tem que fazer tanto simulado, e corrigir os erros dos simulados, verificar o que pode melhorar. Você tem que fazer tanto até que a prova do Enem pareça mais um simulado.
Você tem que ter essa confiança, porque muita gente não passa lá no dia do Enem por nervosismo, por insegurança. Uma coisa que tu tem é a tua fé. E eu até falo isso para os alunos, já que tu falou muito da Bíblia, você é o cara da sua espiritualidade, da sua fé, eu falo para os alunos, eu dou um exemplo da Bíblia. Davi, quando olhou Golias, cara, ele não ficou com medo do Golias, porque eu nunca matei leão nem urso. Eu acho que brigar com leão e urso é mais difícil que brigar com um gigante. Eu acho, porque, meu irmão, a força de um urso é maior do que a de um gigante. A patada de um leão é maior do que um gigante. O leão é mais veloz do que um gigante. Tanto é que eu acho que Davi não conseguiu matar leão com pedra. Eu acho que não mata leão com pedra. Tem que chegar mais perto. O urso também tem que chegar mais perto. Já o gigante ele matou de longe com uma pedra. Então eu acho assim, cara, porque às vezes as pessoas falam muitas coisas sobre Davi e interpretam algumas coisas. Eu gosto de entrar na situação, me colocar na situação. Primeiro que Davi não era baixinho, todo mundo chama de Davizinho. Ele era baixinho em relação ao gigante, mas ele não é. Meu irmão, eu não consigo aguentar aqui um baixinho, fraquinho, doentinho, mata leão e urso. Eu acho que o cara tinha treino. E é mais ou menos isso que tu falou. Com certeza você fez muito simulado e chegou lá na hora. Uma coisa interessante sobre Davi também. Davi, antes de pegar Golias, ele foi na beira do riacho pegar a pedra e se ajoelhou. Eu tenho certeza que Davi, assim como você que cantou o hino da harpa, ele também era arpeiro. Sim. Ele também era tangedor de harpa. Ele era tocador. Tenho certeza que mesmo nem jeitinho que você fez a sua oração lá, eu sei em quem eu tenho crido, porque ele também falou, quem é esse circunciso para afrontar o Deus de Israel. Ele também deve ter feito um cântico ali na beira do riacho para pegar a pedra, lavou a pedra, estava só enrolando, não, ele estava orando Deus cantando o hinozinho dele. Algum salmo ele cantou ali. E aí, meu irmão, quando chegou na hora do gigante, ele nem suou, porque o treino dele foi com o leão. Já foi loucura ali o treino dele. Eu tenho coragem de enfrentar um gigante, eu não tenho coragem de enfrentar nem leão nem urso. Eu não tenho, entendeu? E assim foi para ti também. Eu fiz esse corte porque tu falou uma coisa muito massa. Tu entrou para a prova achando que a prova do Enem era só mais um simulado, cara. Então me diga a importância do treino, a importância da prévia, para tu chegar na hora e não ficar nervoso, seguro de si. Não é um seguro fictício, é um seguro real. Não é uma fé doente, é uma fé real. Daquilo que você fez, você sabe que você fez sua parte e você sabe que você tem um Deus que abençoou a obra das suas mãos. Me fala um pouco dessa tua preparação, como é que era, cara? Você acordava que horas? Você dormia que horas? Você já falou que às vezes saía daqui 10h30 da noite. Me fala um pouco assim, da tua rotina, como era essa situação. Porque tu não morava com teus pais aqui, tu morava com o tio? Morava com o irmão. Tu morava com teu irmão? Morava com o irmão e a cunhada. Tinha roupa lavada, tinha comida feita. Me fala um pouco dessa tua preparação. Porque, cara, tudo isso, Silas, serve de inspiração para quem está vendo. E o maior motivo da gente fazer essas entrevistas, esses podcasts assim, é para que o que tu fala, cara, sirva de inspiração para a galera que tá lá. Quantas pessoas vão deixar de besteira, de pensar besteira, ou de desistir, ou vão reativar sonho depois de muita história? É como eu falei, minha aprovação não foi como a de costume, sabe, assim, do geral mesmo. Porque, como eu falei, foi muito para, volta, então tinha dia que eu estudava, tinha dia que eu não estudava, tinha dia que eu estudava 1 hora, tinha dia que eu estudava 10 horas no dia. Então, não era assim, parece até um pouco estranho, mas seria uma rotina assim, incerta, sabe, quebrada, assim, não era como de costume do pessoal, mas eu sempre botei para acordar cedo, ali 5 horas, eu começava a ser 5 horas já me arrumar e tal, 6 horas para já estar pegando os estudos, aí parava, almoço. O que eu tinha mesmo em casa era almoço, pronto. Né? Aí eu ajudava a limpar, essas coisas assim e tal. Aí almoço, janta. Mas porque eles trabalham o dia todo. E aí então eu ficava às vezes em casa, né? Quando não estava em casa, estava aqui. E aí limpava lá e ia para academia também. Eu sempre deixava assim 1 hora. Como eu tinha pouco tempo, devido de tudo isso, então eu reduzi o tempo de treino também só para não ficar sem treinar.
era um momento ali de sair e Não tem que malhar 2 horas. Pois é. Se tu vai pra academia sem celular, tu consegue fazer todos os exercícios em 45 minutos. E isso também era uma coisa que eu levava comigo, era regrado mesmo, sabe, certinho, o tempo todo era. Aí se eu atrasasse 10 minutos e tal, já ficava empurrando e tal, mas sempre eu botava pra fazer certinho, porque, como eu falei, eu tinha pouco tempo, planejei um ano, estudei 5 meses e meio, 6 meses, então o tempo era pouco. Larguei de sair com o pessoal, lembro que me convidavam e tal, só que eu já me convidava só por educação, porque eu não ia mesmo, só ia pra igreja, aqui em Focinho, e em casa estudando também, e academia, beleza. E aí, sobre a questão do simulado, né? Voltando para morar em casa. Desde que eu vim do interior, eu sempre morei em casa de parente. Então, eu fiz ensino médio aqui. Aí sempre, quando às vezes mudava, eu ficava com o parente que era mais próximo da escola, né? Então, deixa eu ver o que eu tenho, se não me engano, 5, 7 anos aqui. Não, 6 anos. E aí, beleza. Veio novinho, né? Vim com... Você fazer um? Sim, vim fazer o primeiro. Foi o primeiro. E aí, eu só sei que eu cheguei com 15, né? Não, 15 não. Só sei que eu cheguei com 15, vou fazer 21, final do ano, então 6 anos. E aí eu morei sempre em casa de parente, né? Então, sempre assim, né? Ajudando nas coisas de casa, tá? Porque não tem como casa de parente, não é, né? É a casa da gente. Então, eu lembro que até eu conversando com o Calaço, né? Sobre essa história, que conversava bastante com ele no final das aulas, sempre ele ficava ali. E ele falando isso, que ele também morou um tempo da vida dele, quando a mãe dele viajou, na casa da mãe dele e tal, e é complicado, né? Mas, graças a Deus deu certo. E aí, sobre a questão do simulado, como eu sou cotista, né, e eu sabia o que eu precisava, tipo assim, eu fui filtrando as coisas que eu precisava estudar. Peguei, por exemplo, uns dados que eles deram aqui na oficina, que eles deram de natureza e deram de matemática. Tem uma tabelinha, acho que se eu lembro, é uma que tem assim no símbolo do ano, e tem de matemática ela. Aí tem várias coisinhas assim. E aí só coloquei lá no quarto, e aí eu fui tipo, pai, o que eu preciso pra mim, entendeu? O que vai melhorar minha TRI aqui e tal? Eu lembro que teve assunto que eu nem peguei. Tipo, pra quê, né? Se eu não tô acertando isso daqui. Se não é recorrente, é crítico. Pois é. E aí, posso até dizer assim que eu dei a louca no simulado porque era o que ia simular o dia da prova. Então eu não me apeguei, assim, eu fazia muita questão. Foi muito estratégico. Pois é, eu fui muito estratégico. Só que eu não fiquei ali bitolado só nas questões, eu fui pro simulado também. E aí, graças a Deus deu tudo certo, eu sempre corrigia quando eu pegava o simulado, né? Eu colocava no diante só, tipo assim, não sei o que, errei e tal, beleza? Aí quando eu ia corrigir de novo, eu não marcava a alternativa correta. Aí quando eu ia corrigir no dia de novo, eu tentava fazer de novo a questão, ou uns 3 dias depois para meio que esquecer, sabe? E aí eu tentava fazer de novo a questão, que era para ver mesmo se acertava e tal, se era alguma coisa do momento ali do simulado, isso é legal. sabe? Pra ajudar mesmo. E aí fui colocando no caderninho e tudo. Aí lembro que no dia da prova eu olhei todos os meus erros de novo. Aí tem até uma foto do guarda-roupa que eu comprei, porque era assim, quando a gente mudou de endereço, e aí lá, a cama não estava muito legal. Beleza, vendi a cama, comprei outra. E aí, eu estava usando um guarda-roupa que era do cara lá do apartamento, né? Era alugado e tal, só que o guarda-roupa ficou. E aí eu tive que levar, eu estava botando minhas coisas na caixa de papelão, né? Porque eu não tinha condição para comprar o guarda-roupa, só a cama. Aí comprei a cama, beleza, depois comprei o guarda-roupa e uma estantezinha. O que eu tinha de dinheiro eu estava investindo lá. Tá até falando meu filho, tô aqui lisinho, mas meus custos estão tudo em dia. Tá tudo em dia. E aí, beleza. Coloquei o guarda-roupa e me lembrei, tipo, aí o quadro, vou fazer aqui. Aí, eu guarda-roupa branquinho, aí vai ser aqui mesmo. Comecei a anotar tudo no guarda-roupa, coloquei os post-it lá. Aí eu lembro que no dia da prova mesmo, antes de eu sair de casa, eu dei uma olhada lá no guarda-roupa, peguei 3 questões, tava lá. E se eu não olhasse, eu não ia, sabe? Então, tipo... Caiu as 3 questões. Caíram as 3 questões. Tava que assim, que eu passei o olho rápido dentro dos post-its e tal, e caíram. Então, tipo assim, se eu não tivesse, acredito que se eu não tivesse, não só por essas 3 questões, mas por
por outros fatores mesmo. Se eu não tivesse me colocado ali, tipo, vivido aquilo mesmo. Mas é um conjunto. Tu falou aqui que tu fazia um simulado. Tu falou que corrigia o simulado. Assim, o que é o conceito de simulado? É um teste. Mas quando você verifica os seus erros, você aprende. Porque sempre quem erra e vai refazer, aprende. É uma maneira de aprendizado também. Mas você também revisa. Né? Então, assim, realmente, assim, em poucas palavras, assim, passando batido, você falou que você executa alguns passos. Né? Eu tenho um algoritmo de aprendizado com ele. Não sei se serve para ti mais agora, mas para quem está assistindo pode servir. Eu digo o seguinte, cara. Quem ouve, esquece. Quem escreve, lembra. Quem assiste, entende. Quem estuda, aprende. Quem exercita, fixa. Quem dorme, armazena. E quem simula, passa. Esse é o meu algoritmo. Você tem que fazer todos os 7 passos aí. Se você não fizer isso, seu aprendizado não é a mesma coisa. Então eu falo assim, ó, quem dorme, armazena. Quem simula, passa. Quem exercita, fixa. Quem assiste, entende. Quem estuda, aprende. Tem até um livro que é sobre isso, está na Amazon, quem quiser procurar. Na verdade não é um livro, são 7 livros. Cada livro é assim. Quem ouve, entende. É um livro. Entendeu? E tem até vendido. Só que eu não ganho muito porque desconto. Primeiro que a Amazon fica com 70%, aí o que cai na minha conta o governo americano fica com 30%. Aí o que cai na minha conta o governo brasileiro fica com 15%. No final das contas eu recebo uma merrequinha. Mas não vamos reclamar não. O que importa é que outras pessoas estão lendo a teoria e a minha tese. Né? Mas você falou isso, e quando você estava falando assim, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas mesmo. Você teve parceiros, você teve família, você morou perto de pessoas que eram ali perto da escola, você estudou numa escola muito boa, que é a escola do bombeiro, que te fez ser cotista, que valeu a pena, foi bom, entendeu? Então assim, você teve uma série de fatores que contribuíram. Mas foi sorte? Não, não foi sorte, você aproveitou. E assim, eu fui buscando essa situação, assim, o que eu posso me favorecer aqui nessa situação, assim, no sentido de melhorar e de focar para o vestibular mesmo, porque, assim... Todo dia tu faz uma limonada. Qual é a limonada que eu vou fazer hoje? Um limão que me deu. Hoje eu recebi um limão, qual é a limonada que eu vou fazer? Pois é. Porque a vida é isso mesmo, pô. No final a vida é isso. E aí, para o vestibular mesmo, eu me fechei todo, assim, no sentido de, por exemplo, relacionamento, saída. Quando aconteceu tudo isso, né, que eu falei, porque quando eu comecei a estar mesmo focado, foi em julho para agosto, que eu vim focar mesmo e não ter mais pausa. Deu um sprint. Pois é, aí eu tenho um livro também sobre sprint final. Sim. Nos últimos 3 meses. Já ouvi falar essa frasinha. Eu só sei que daqui pra frente eu não vou mais ligar pra nada não, e aqui vai ser só vestibular, não tô nem aí, se falarem de mim, depois eu faço as amizades de novo. E aí fui... Não, mas amigo, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho 40 a mais, tá? Eu tenho 40 a mais. Meus amigos, de quando eu tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos, meu irmão, a gente é amigo até hoje. E aí eu digo uma coisa, que você só sabe se uma amizade é verdadeira se o tempo e a distância prova. Tem que ter o teste do fogo. É o tempo e a distância. E aí, se daqui a 20 anos tu encontrar essa galera te tratar do mesmo jeito, tu tratar do mesmo jeito, tu não ter que mentir, tu não ter vergonha de nada, é porque é amizade verdadeira. A gente tem um grupo aqui com 100 pessoas que estudou junto desde o maternal. Eu tenho um grupo do WhatsApp. De tempo em tempo a gente se encontra. E aí a gente vai pro sítio, a gente aluga o sítio, bota parquinho, leva a esposa, leva todo mundo. Fica todo mundo no sítio como se fosse no recreio. Sim. Há 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás. Porque a gente estava... Eu comprei os amigos meu domingo agora do terceirão, que eles me convidavam também para sair, para jogar e tal. E aí, encontrei, foi a mesma brincadeira, então... cara, se alguém se afastou de ti porque tu tá no teu foco, que bom, cara, que se afastou. Que bom, meu irmão, vai com Deus, te desejo tudo de bom. Eu vou continuar aqui agora de jaleco branco no Rio de Janeiro. Tu é flamenguista? Sou flamenguista. Bate aqui. Pronto, tu vai estar no Maraca. É caro, né? Tem jogo que é R$600. Vamos zoar o palmeirense ali, ó. Secador. Me perdeu no jogo, é o maior secador da vida. Assiste todos os jogos do Flamengo. Me ganhou o campeão, né, Flamengo? Né? Eu gosto de ir pro Maraca assistir jogo.
Agora não, porque criança pequena, mas antigamente eu ia umas 6 vezes por ano assistir, todo clássico. Todo Fla-Flu, todo Flamengo, Botafogo. Dia 31 agora a cerimônia já leva dia 1º de agosto. Aí 30 de julho vai ter um jogo de tarde. Dia 30, né? Contra o Atlético Mineiro, oitava de final do Caribe. É a volta já, sim. Vou ver se dá, né? Ô, meu irmão. Não, a volta é na outra semana. São 3 jogos seguidos com o Atlético Mineiro. É a Copa do Brasil. A volta é a Copa do Brasil. A gente vai ter um primeiro pelo Brasileirão. Que é no domingo, aí quarta-feira ou quinta vai ser a primeira ida do Copa do Brasil, aí na outra quarta Copa do Brasil. Então o Flamengo em uma semana vai pegar o Atlético Mineiro 3 vezes. Fé em Deus ser prestado. E tu vai estar lá. Coisa boa. Tu já está ensaiando o sotaque? E aí, cara? Mas é isso. Fala sério. Eu mandei um áudio lá pro meu, tipo, que... Manda um salve aí, ó. Silas. Já fui lá antes, né? Aí fui conhecer inglês. Aí quando a documentação saiu tal, eles postaram essas coisas, eu mandei um áudio pra ele. Aí e aí tio Bé, já deu certo aqui, já deu certo. Aí começou só a me Fechou. Mas que não quer, eu chegar chegando. Tu é de qual igreja? Eu sou da Assembleia. Cara, tem que ter Assembleia de Deus. Sim. Eu fui muita vigília lá, cara. É bem doido lá. É engraçado, cara, lá, viu? Quando tu chegar lá, tu vai tomar um baque. Sim, Por quê? Tu vai chegar lá, eu tomei um susto. Cheguei lá, o cara tava falando assim, aí, ó, graças a Deus estou aqui, fui da Bangu 1, conheci o diácono tal na Bangu 1, na ala 3. Cadê? Aí o outro falando, então, eu também conheci ali o irmão ali, ó, o Batera, também era da Bangu. A igreja todinha era do Bangu, era da Bocató. Aí o cara, coisa que a gente só ouve falar que é real, cara. Eu fui lá e vi mais cena. Tomara que o carioca me veja, eu não quero ser cancelado. Eu fui lá e vi mais cena, aí eu lembrei do filme do Tropa de Elite. E, cara, aquele filme mesmo é real mesmo, é aquilo ali mesmo. Não, toda vez que eu passo pela Rocinha, assim, na avenida, aí tem uma ruazinha de baixo, toda vez que eu tô lá, passa um cara na moto com um fuzil pra cima. Sim, eles andam normal. Eles andam normal, a cidade é deles. Nós somos intrusos. Cara, a gente não pode nem estar falando isso, vamos passar na nós aqui, cara. Mas tirando isso, o Rio de Janeiro continua lindo. Não, eu amo o Rio, cara. Eu amo o Rio. Eu sou carioca de alma. Aí tá todo mundo perguntando se eu vou voltar, não sei o que, eu não sei, né? Mas eu gostei de lá, eu achei legal lá. Cara, eu não posso falar mal do Maranhão. O Maranhão tem muita oportunidade. É uma terra que me abençoou, me deu, vai me dar 5 filhos agora. Né? Eu prosperei aqui, eu tenho um pré-vestibular que está aí há quase 2 décadas, assim, eu não tenho o que falar daqui. Mas a gente olha os números de DH, né, o PIB per capita, a renda per capita, a gente vê esses dados, né? E a gente sabe que o Maranhão é muito favorecido, né? A gente sabe que o Sudeste ele tem mais investimento, apesar de que nós somos o cérebro do Brasil. O nordestino é o gênio do Brasil. Né? Eu vou falar aqui que os caras de lá são burros comparado com nós, porque nós é que fecha item, é nós que pega a Politécnica da USP e eles têm que aprender matemática que é com a gente. Mas, cara, a oportunidade está lá, né? O investimento está lá, cara. Não tem pra onde. Tem uma fuga de cérebro pra lá. Já ia falar, tem essa fuga de cérebro pra lá que é gigante. Tu já sabe qual é que quer seguir? Ainda não. Tem... Cara, eu acho, vou chutar. Daqui a 10 anos tu me liga. Eu acho que tu vai parar de neuro, alguma coisa assim. Eu acho que vai ser pesquisador, cara. Tu já sentiu bem caça? De neuro. Tu já sentiu bem caça? Não. Mãos talentosas, bem caça. Já sim. Ele é o maior cientista vivo ainda. Mas tem outro filme massa pra tu assistir, que é muito melhor do que Mãos Talentosas. Esse é muito louco, baseado em fatos reais. É muito melhor que Mãos Talentosas. Muito melhor. É Não Somos Deus ou É Quase Deus. Pesquisa bem rapidão. Quase Deus. É Quase Deus? É enfermeiro, né? Meu irmão, cara, eu vou dar o spoiler logo aqui. O cara virou assistente de servente de um grande pesquisador. Chegou lá, limpando, faxinando na época do preconceito, tal, racial. Ele, né? Não vou falar. Sofreu muito preconceito, discriminação lá nos Estados Unidos.
Passava no corredor assim, ele tinha que ir pra grama, tinha um banheiro lá de cor, toda aquela coisa. O que acontece? O cara tinha habilidade com as mãos, porque o pai é marceneiro. O pesquisador que ele fazia a faxina percebeu que ele tinha habilidade com as mãos. E ele, cara, olha que massa, ele criava a oportunidade dele. Ele ficava nas horas vagas que ele terminava tudo, ele pegava o livro da biblioteca e ia ler. Ele começou a ler os livros de medicina. Aí um dia, o doutor, gravando um áudio falando de uma dificuldade dos testes, testando com cachorro, ele dá um pitaco. O cara altamente preconceituoso pensou em dar um corte nele quando ele deu o pitaco. Tipo assim, não se intromete tudo da tua vida, vai limpar o chão. Só que ele deu a chave. O pesquisador percebeu como é. Faça isso, a aorta, não sei o que, do coração, não sei o que, não sei o que, o cara. Me mostra. Aí ele fez o desenho do coração. O zelador, fez o desenho do coração. Eu vou pular o filme. Eu também não vou contar o final. Estou só instigando para quem está assistindo ver. Vou assistir. Meu irmão, ele dá as chaves para esse médico escalar a carreira nacionalmente. Assim como o Ben Carson no filme Mãos Talentosas fez a primeira cirurgia de separação de gêmeos, eles fizeram a primeira cirurgia do coração. Porque o coração, além de ser um órgão vital, tem um misticismo, porque a Bíblia fala muito em coração. O coração é o órgão da vida, então não mexa, porque é a perfeição de Deus. Se a pessoa nasceu com o coração, o problema é que Deus quis, não mexe. Eles fizeram a primeira cirurgia. Detalhe, o médico só operou porque ele estava do lado, mas ele não podia. Agora em qual universidade? Anthony Hopkins, maior centro da medicina mundial. Para ele entrar naquela sala, foi confusão, porque ele não podia, ele não era médico. Aí o cara falou, eu só opero se ele vier. Diz quem foi que ditou a cirurgia pro cara. O zelador. O médico top, conhecido mundialmente, só estava fazendo o que ele estava mandando. Cara, o filme, eu não vou contar o filme. O fim é mais emocionante, mas tu tem que assistir. Mas eu acho que tem um pezinho pra neuro. Eu acho que é algo que... E pesquisador. Será? Eu acho, cara. Eu acho que vai ser pesquisador. Quem sabe nós estamos aqui de frente do próximo mercado. Eu boto fé em tu, cara. De neuro, eu acho que sim. É eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. É algo que eu já imaginei, entendeu? Já imaginei, mas quero ter, né, aquele contato e tal para saber se é isso mesmo que eu quero. Mas é algo que já... Tu teve meta até aqui. Tu tem meta até lá? Já tem umas metas? De onde tu quer chegar? Até aqui tu já bateu. Beleza. Agora é outra etapa, é outra fase, é outro ciclo. Já tem umas aí já para residência, lugar de residência. Bota exterior. Intercâmbio, sim. Bota exterior. Eu não sei se o governo ainda tem um programa de bolsa com a Inglaterra. Mas eu tive alunos daqui, estudantes de medicina, que já foram pelo governo, pela federal. Eu acho que não existe isso. Eu acho que dá. Vai colecionando títulos aí, vai fazendo coisas aí que a uma hora as portas fechadas. Pô, tu chegou aqui, cara. Pô! Batendo levando no peito, né? Pra mim não, pô! Fala sério aí, ó. Que é o próximo neurocientista. Cientista. Ele tá pra lá, que é Silas, né? Silas. Aí eu não queria, né? Pegar o sotaque deles lá e tal, que é menos pra eles conhecerem algumas palavras que eles não iam, mas. Todo mundo. Ele tá na Baixada, né? Pois é. Mas tu não fala cantando, cara. Acho que a galera da Baixada fala cantando. Fala cantando mais, né? Talvez é porque a gente não tem dinheiro aqui. Tu desaprendeu a cantoria. Mas lá ele é pra todo lado, ele com piscina e tal. Tu tem que gravar uns áudios, ou ficar ouvindo uns áudios da tua mãe, dos teus parentes cantando. O que o médico falou que não é nem que a pessoa queira, mas é que começa a ver ali no dia a dia, todo mundo falando assim, e depois não ouve, né? Mas o pessoal falando aqui do Maranhão, ele vai se desacostumando. Cara, tem um negócio, todo lugar que eu vou eu tento imitar a perfeição do sotaque deles. Pra não parecer de fora, assim. Eu não sei, é uma obsessão. Porque como eu dei aula durante muito tempo, eu gostava de variar no meio da aula. Pô, é física, né? Aí tem hora que fica chato, eu sendo eu. Não, pô, é o seguinte, que tal eu virar outro professor? Eu virava carioca.
Fala sério, aqui é o 5x, menos. Aí depois era goiano, aí depois eu virava mineiro, aí depois eu virava gaúcho. Aí gaúcho eu era perfeito. Não existe perfeição, mas gaúchês eu era. E era imperceptível a diferença. Hoje eu não lembro mais, né? Mas, cara, eu gostava, eu tinha essa obsessão. Eu chegava, eu ficava. Eu acho legal. Eu fui na viagem reparando isso, né, no pessoal. O jeito lá que eles falavam que o aeroporto, né, a gente foi do lado. Então. Aí. Aí. Então, eu cheguei lá, já teve o primeiro contato, meu povo. Todo mundo falando assim mesmo. Mas eu acho que eu vou pegar, né? Cara, tu vai gostar. Tu já tem lugar lá na mamãe? Já, graças a Deus. Tem parente lá também? Tem, parente da minha mãe. Parente em todo lugar. Essa família é grande. Aí, sabe assim, família é grande, hein? É coincidência, né? Mas acho que também é detalhe. Foi por isso que tu escolheu lá? Quem já tinha família lá? Pior que não. Eu soube depois. Foi assim. Iluminado, cara. Quando saiu voltando, né, a situação. Tu tem que mandar um vídeo do Ian, que é outro iluminado. Tá, mandando um abraço para Henrique Paiva. Vocês dois. Aí, Ian, abraço pro professor Henrique Paiva. Eu atrás dele. Ele é outro iluminado, tá iluminado, cara. Tu passa onde tem parentes também da tua mãe, bicho. Pai, tem sorte assim. E assim, ó. Tu não sabe que tu tem crido, não esquece isso, velho. Só que e aí, quando tu for operar, tu começa a sei que não tem crido. Quando eu coloquei pra lá, né, que eu queria. Veja só, né, essa historinha aqui. Da escolha, né? Que eu queria a UFMA. E aí a UFMA não estava dando, eu botei para Pinheiro. Pinheiro estava perto, mas tinha muita gente na frente, eu não queria, pelo histórico, né? Não chamava tanto assim. E aí eu não quis arriscar, né? Fui num simulador e estava dando na UF, na Federal Fluminense, em Niterói, e a UFRJ. Nas duas parciais elas estavam dando, aí já no último dia ali, antes da parcial que só sai no resultado, né? Parcial não, o resultado. E aí tava um ponto de diferença, só 1, 2 pontos. E aí vou deixar no UFRJ, né? Não vou. Galera, se tiver da UF olhando, mas infelizmente não tem como. E aí vou deixar no UFRJ. E aí quando fechou e tal o resultado, eu era o 10º. Não, na penúltima, a última que olha a colocação é a penúltima parcial, é isso? Não tô lembrado. Eu só sei que antes de fechar, que tem a opção de escolher ficar só uma, eu estava em 11º. Beleza. E aí, eu vou deixar aqui mesmo, né? Tava primeira opção UFRJ e a segunda UFMA Pinheiro. Vou sair da UFMA, não vai dar certo, tal, tá muito longe, não vai chamar. E o histórico de chamada da UFRJ era 32 pessoas. Chamaram ano passado. E aí eu era o 11º, né? Não, vou ficar aqui. Beleza. E só sei que quando fechou, eu caí para nome, saíram 2 pessoas, né? Escolheram outra opção, sei lá, só sei que saíram. Beleza, fiquei em nome. E aí a lista foi chamando. E aí só chamaram nós. Mentira, só chamaram nós. E aí depois que saiu tudo e tal, eu fiz um grupo de ação de graça, né? Lá na porta lá de casa, e aí antes disso, aí eu lembrando, né, sozinho. Qual que a gente sofre, né, bicho? Pois é, daí é no limite, aí tem que ser no limite, mas a gente sofre, mas 11º pra 9, rapaz. Pois é, aí. 2. Se não saísse, já era. É, e aí, pois é, eu fiquei pensando. É o Davi mesmo. Rapaz. Davi esperou quantos anos pra Saulo sair? O rei Saulo sair? Foi 20, foi? Sabe? Ó, o professor da escola bíblica lá, 40 anos. 40 anos, o cara foi ungido do rei. Dele, né? Falou atrás que querem matar ele. O cara foi ungido do rei. Vai sofrimento, tu é ungido do rei. Te dizem que tu vai ser rei. O profeta na nação diz que tu vai ser rei. Só que só veio 40 anos depois. Até eu xingar, como diz o profeta Samuel. Aí tu ficou. Sim, aí eu fiquei lá em nome e tal, beleza. Aí foram chamando. Eu tinha dado eu já diarreia. Eu já com medo. Cara, e agora? E quando saiu o resultado, obrigado, não, beleza, Deus. essa parte. Eu oro todo dia, assim, não é possível. No meu ano eles vão chamar 8, né? Eu tava com isso na cabeça. Porque. E o pior, eu só sei que quando foi lá pra. Que eu entrei com o padre, né? E aí quando foi lá pra. Na banca lá, que eles estavam chamando, entraram 14 nessa turma.
E aí, os 14, 13, eu fui aqui aprovado, e aprovado, e só vi um lá e foi faltoso. E eu era o próximo. E agora sou eu mesmo, aí já fiquei felizão. E aí, só sei que mais eu tava orando mesmo, já achando que não ia dar certo. Foi mais um momento que eu pensei, poxa, será que na minha vez, eu já imaginei, pô, mais um ano possível. Esse tu vem aqui de novo? Em São Luís? Vem, eu tô querendo vir Quando? nas férias de dezembro agora. De dezembro? Cara, eu gostei muito de conversar contigo. É muito de boa. E a gente tem papo para conversar, a gente pode falar de Bíblia, de Flamengo, de polícia. O Flamengo também, eu também, até o último, o Flamengo deixa. O Flamengo sempre quer sair perdendo pra virar depois. Aí mas eu tenho que encerrar agora, cara, que a gente vai entrevistar outro cara ali do BOP, velho, e graças a Deus eu não tô derrubado. Eu não durmo, cara, eu tenho um problema sério de não dormir. Tem muito a ver com o TDAH. TDAH é modinha? Não, eu sou velho. Velho dizer que tem TDAH não é morto. Eu descobri quando eu tinha 14 anos, mas isso tem me feito não dormir. Essa noite eu não dormi, eu tô aqui virado. Por isso que meu olho tá lacrimejando fazer hora. Mas ainda bem que tem um papo tão legal que eu não fraquejei aqui no DPT. Mas, velho, eu vou ter que encerrar agora, cara. Porque eu vou ter o capitão lá do BOP agora me esperando lá no nosso estúdio. Mas em dezembro, velho. Quando tu vier, vamos marcar de novo. Pra gente bater outro papo. É bom que tu já vem. Tu já vem outro com Silas. Tu não vem o pequeno, é Silas, pequeno. Tu não vem o pequeno da Baixada de Arari. Tu já vem o Silas Carioca. Entendeu? Do posto 6. Jogador de futebol, né? É isso. Tu vai ter um pastor que foi lá no banco 3. Pô, cara, todas as gírias, né, cara? Pô, foi muito bom o papo contigo, velho. Eu vou encerrar agora porque a gente tem que correr, mas antes disso, meu filho, bate um papo, olha pra aquela câmera ali, velho, e fala o que teu coração mandar, o que o Espírito Santo te guiar, pra quem tá na situação que tu tava, pra quem quis existir, pra quem perdeu o pai, o cara fala aí aquilo que tu ensaiou, que tava no teu grito. Manda bronca aí, meu velho, nós vamos encerrar agora. Então, uma coisa que eu imaginava muito era esse momento aqui, tô vivendo um sonho, tá aqui, né, falando contigo porque eu sou de verdade, eu não sou virtual, que antes disso que eu não existo, que eu sou uma IA. Antes de eu vir pro One, eu fiz outro cursinho, só que aí eu saí, né, financeiro e tal, assim, e aí, só que como eu já estava aqui na oficina de matemática, eu e uma amiga minha também, tá aqui agora, a gente sabia que a gente ia ser aprovado aqui, entendeu? E a gente brincava, falando assim e tal. Eu tô falando. Mas é isso. E aí eu tô vivendo um sonho, né, de estar aqui. Era uma coisa que eu imaginava quando estava estudando em casa também. Sabe, a falta de aprovar, de apostar e o trote e tudo mais, era uma coisa que eu imaginava. Mas falar mesmo de inspiração, né, de o que pegar como para dar aquele combustível, acho que cada um, né, tem as suas dificuldades na vida, né, nenhuma aprovação é igual a outra. Claro que a preparação no sentido de vestibular, de se dedicar, de abdicar, isso daí é uma coisa que só os aprovados têm. Quem não faz isso, quem não dá a importância devida para o curso que quer, independente de ser medicina ou não, para aprovação, para qualquer coisa na vida, eu acredito que não consegue porque, não sei, só se for, acho que muito pequeno, entende? Se não for algo que a pessoa almeje mesmo de verdade, ele não consegue. Mas fazer como eu falo, né, do limão uma limonada, né? Acreditar sempre que vai dar certo, se dedicar, se entregar 100% mesmo, se entregar 100%. Independente da religião, do que acredite, mas acredita na sua religião, tenha algo, né, para se firmar, porque vai ter momentos que você, como ser humano, não vai dar conta. Você vai chegar, né, no seu quarto e tal, e vai desabar mesmo, vai estar tudo desabando ao redor, e mesmo que você esteja chorando, você tem que estar forte ali, manter firme, sabendo tudo que você tem feito, né? Tudo que você fez ou que você ainda vai fazer para chegar até lá. Isso é uma coisa importante, a mentalidade também. Chegar na prova e, já foi aprovado 1 ano, 2 anos, 3 anos, não, mas
o que eu já fiz até aqui, valorizar a caminhada, porque é isso que vai dar base para quando chegar lá. E quando chegar lá, fazer como se fosse aquela prova, né, aquela situação for apenas mais uma brincadeira. Tirar o peso mesmo e ir acreditando, ir com tudo mesmo de verdade, acreditar que vai dar certo em todo momento. E quando chegar o dia da aprovação, né, reconhecer, eu acredito em Deus, mas você reconhecer, né, quem você crê aí na sua religião, depois da sua aprovação. Reconhecer também as pessoas que ajudaram, que estiveram contigo, né, durante a caminhada. E outro detalhe também, ser seletivo nas amizades, com quem você quer que te acompanhe até chegar a essa tua aprovação, essa realização do seu sonho. E também escolher pessoas certas, né, pessoas que possam te dar o auxílio necessário. No caso, eu escolhi vocês, escolhi o Luan. E foi legal, eu me senti em casa desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. E estou feliz, é algo que eu vou levar mesmo para o resto da vida. Não é só uma instituição, né? Não é só uma instituição de ensino, mas eu acredito e vejo como uma família, como amigos, e estar aqui é como se eu estivesse em casa também, como se eu tivesse uma extensão assim da casa. E estou feliz com tudo isso mesmo, de verdade, estou realizando sonho. Valeu, meu filho, parabéns. Certeza que o seu, mano, vai? Joaquim Costa. Certeza que o seu Joaquim Costa lá no céu tá muito felizão e comemorando também, te ajudou na tua aprovação e você é motivo de orgulho para ele, para sua mãe, para seus tios, seus parentes. Agradecer a todo mundo que contribuiu com sua vitória. Cada pessoa que estendeu e abriu a porta para você morar é motivo de agradecimento. É uma pessoa que vai fazer diferença na terra. Às vezes as pessoas não sabem o benefício que ela faz quando estende a mão para alguém, mas está aí, um cara que vai salvar vidas de verdade, que tem a vocação, que tem um dom rafá de Deus, o dom da cura de Deus. Você vai curar muitas pessoas, você vai ser instrumento de Deus, e essas pessoas que te abrigaram, abriram portas, te ajudaram, te fizeram comida, teu almoço e tudo mais, participaram dessa vitória. Agradecer também as pessoas que te deram aula desde o maternal, te ensinaram a ler. Os professores lá do segundo ano, do sexto ano, do oitavo ano, do nono ano, do primeiro, do ensino médio, do fundamental 1 e 2, participaram, construíram também. Eu não gosto de dar o mérito ao curso ano. Você nunca vai me ver numa entrevista dando mérito ao curso ano. Você nunca vai me ver. Porque é egoísmo, é soberba. Achar que você estudou aqui, porque você estudou aqui, você passou. Isso é mentira, cara. Você só sabe ler porque alguém lá no fundamental 1 te ensinou a ler, lá na alfabetização. Eu fui na casa de alguns professores, né? Lá no interior também, mandei mensagem, tem alguns que vou mandar mensagem, porque está uma corrida mesmo, não consegui mandar, vou mandar mensagem para todos os professores mesmo que vai passar. Teve uma professora que ela ficou feliz, né, lá da cidade, ele até foto com ela. E aí... Pode tirar foto, né? Tira foto do guarda-roupa, pra deixar de lembrar. Claro, depois, né? Tem que ver o mural depois, o mural da vitória. E aí achei interessante que ela falou que eu fui aprovado e tal, só que eu não esqueci dela, né? Que tinha sido uma das minhas professoras. Isso é gratidão, cara. Ah, quase chora na hora. Isso é gratidão, velho. Tu quer saber qual é a receita da derrota? Da vida medíocre, da pobreza mental? Sabe qual é? Insatisfação, ingratidão e vitimismo. Você é um cara feliz, satisfeito, você é um cara que também é grato, também foi lá, agradeceu, reconheceu, e nem é um cara que não se coloca como vítima. Você tinha um discurso ensaiado para dizer, meu pai morreu, agora eu não quero mais. Não, cara, você se põe como um vencedor. Tem uma regra do Steve Curvey, um autor, que é a regra 10-90. Ele fala que a vida, 10% é o que acontece, 90% é como você reage. 10% foi a morte do seu pai, 90% foi como você reagiu. Esses 90% é o que te diz se você é vítima ou se você é vencedor. É o que tu faz com o que acontece que te faz. E eu já posso dizer, você é um cara rico, cara, de alma, de espírito. E tem outro livro também interessante, tem outro livro massa também. O Jeito Harvard de Ser Feliz, que diz o seguinte: as pessoas não são felizes porque têm sucesso. É o contrário. As pessoas têm sucesso porque são felizes. Tanto junto que eu te disse, que a receita da miséria, da pobreza, é a ingratidão, a insatisfação e o vitimismo, e junta com a teoria do Steve Curvey, que fala que 10% é o que acontece, 90% é como tu reage, e junta a teoria do Jeito Harvard, com uma pesquisa, não é uma teoria, foi uma pesquisa comprovada, está no livro Jeito Harvard de Ser Feliz, que diz que a pessoa ela é próspera, bem-sucedida, porque ela é feliz,
Eu não tenho certeza, cara, que tu vai ser o próximo neurocientista. Eu vou torcer para que tu seja o mais top do mundo. A gente vira lá em cima, né? A gente mira na perfeição. Quem é a perfeição? Deus. E a gente acerta a excelência. Quem é a excelência? Os filhos de Deus. Você é filho de Deus, você vai ser excelente em tudo que você já é. Silasão, prazerzaço, meu irmão. Tamo junto. Em dezembro eu te espero aqui. Chegar. Ei, cara, vamos bater aquele nosso papo aí, ó. Certo? Vamos falar das experiências do Rio. Sou carioca, certo? Posto 6, futebol, maraca, Cristo. Tô andando de Havaiana. Fechou? Vamos lá. Valeu, meu filho. Galera, esse foi um episódio muito top aqui do podcast OneCast. E ó, parabéns pro cara. Muita honra em poder entrevistar pessoas como ele. Nosso último episódio foi a Sofia, 16 aninhos, passou também na Federal do Tocantins, 16 anos, cara. Passou em terceiro lugar. Véi, que mundo é esse, cara? Que mundo é esse, velho? Cara, eu tenho muito orgulho, gratidão, meu Deus, por me dar a oportunidade de conhecer esses gênios aqui na Terra. Então é isso aí, ó. Se você assistiu até agora, parabéns pra você, significa que você tem interesse, está compromissado com o seu futuro. Eu torço por você, porque se você quer passar, eu quero te aprovar. Fala aí. Vem pro ano. Silas!